Então, time, feito como 12, queria trazer o bônus para vocês, que são um top 50, né, de conceitos, que daqui a pouco surge alguma dúvida ou outra, e a gente acabou trabalhando aqui no nosso curso algumas expressões realmente que merecem a gente dar uma retomadinha, né, nesses conceitos aqui. Vamos ver, vamos abrir aqui esses conceitos, né? Bora lá? Então, teoria da asserção. Teoria vinculada à petição inicial, teoria que fala que as condições da ação, interesse e legitimidade têm que ser examinadas a partir das assertivas do autor. O juiz identificar as condições da ação sem ouvir o réu. Se tiver as condições da ação, prossegue. Se não tiver as condições da ação, se não forem possíveis de se identificar só pelas assertivas do autor com base na petição inicial e documentos, tem que extinguir por ausência das condições da ação ou carência das condições da ação, que isso vai determinar uma extinção do processo sem julgamento de mérito. Teoria da substanciação. Teoria vinculada também à petição inicial, que diz que os fatos são importantes para a causa. Os fatos jurídicos, os fatos que vão ser a causa de pedir próxima, né? e que vai determinar, juntamente com o pedido, que se chama de objeto do processo, e que vai fazer a coisa julgada, vai se estabelecer os limites aí da coisa julgada. Teoria da individuação, ao contrário da teoria da substanciação, que diz que o que importa é a relação jurídica estabelecida entre as partes e não os fatos que eu trago a respeito daquela discussão, daquele processo envolvendo as partes. Teoria da individuação, usada em alguns países da Europa, como a Alemanha. Teoria da causa madura. Teoria da causa madura vai dizer que se o tribunal identificar algum problema na sentença e superar esse vício, né, esse problema da sentença, por exemplo, um problema da sentença por falta de fundamentação, o tribunal já identifica o problema e, se não haver necessidade de outras provas, o tribunal não manda o processo de volta para a origem para uma nova sentença e já profere a decisão final. Artigo 1013. Princípio da concentração da defesa. Vai dizer que todos os atos do réu têm que ser feitos numa peça só. Tá? Então, a concentração da defesa vai envolver as respostas do réu em 5 itens, né? Impugnação à JG, impugnação ao valor da causa, impugnação com relação à competência absoluta e relativa, a contestação propriamente dita e até mesmo a reconvenção. Princípio da impugnação específica dos fatos. O réu tem que impugnar especificamente os fatos do autor, sob pena dos fatos se tornarem controversos. Impugnação específica destaca que, se a impugnação for genérica, nós temos então para o réu o fenômeno da revelia, como se ele não tivesse contestado. Princípio da congruência. O princípio da congruência diz que o juiz tem que examinar a causa de acordo com o estabelecido na petição inicial, os limites da causa de pedir e pedido. A decisão congruente é uma decisão que não transborda da causa de pedir e pedido. Uma decisão incongruente é uma decisão, por exemplo, que concede benefício diverso daquilo que foi pedido. Essa é uma sentença extra petita. Uma sentença que deu além do pedido, ultra petita. Princípio da oralidade. Princípio que trabalha muito com a ideia do contato próximo do magistrado com a causa, com as partes. O princípio da oralidade trabalha muito com a ideia do contraditório e da realização das audiências, em que a gente viu no nosso curso a existência de pelo menos 3 audiências, né, em que incentivada a oralidade, a audiência inicial do 334, a audiência de saneamento do 357 e a audiência de instrução do 358, até o 368. Princípio dispositivo, a parte começa o processo. O princípio dispositivo é o princípio que coloca, na verdade, a disponibilidade do direito na mão da parte. O conceito mais amplo do dispositivo seria esse. Quem tem que trazer a matéria e quem tem que provar a matéria é a parte. Né? Ela que ingressou no Poder Judiciário, ela tem que fazer a sua prova para conseguir o êxito, especificamente sob o prisma do autor. Né? Essa seria a ideia.
o princípio dispositivo é o grande limitador para agir do juiz no processo. Já o princípio da preclusão é o grande limitador para agir da parte, porque a parte tem preclusão temporal, tem prazo, preclusão consumativa, a partir do momento que publica uma peça, torna pública o ato processual, uma peça, o recurso não pode voltar atrás, e a preclusão lógica, não pode tomar medidas incompatíveis no processo, não pode, por exemplo, peticionar concordando com a apelação, concordando com a sentença e depois apelar. Medidas incompatíveis estabelecidas, por exemplo, no artigo 1000. Princípio da eventualidade. Conceitos processuais, segunda tela dos conceitos. Princípio da eventualidade. Princípio de defesa. Uma vez não sendo aceito um argumento, o réu pode usar outro. Princípio da eventualidade é um princípio muito usado na contestação, mas também pode ser usado em esfera recursal. A não se aceitar um argumento recursal, poderia se utilizar outro. O princípio da eventualidade na contestação autoriza que o réu alegue matérias preliminares, prejudiciais e até mesmo defesa indireta do mérito. O princípio da primazia do mérito, artigo 4º do Código, deve-se buscar o mérito, deve-se evitar a extinção sem julgamento de mérito, deve-se limitar as sentenças terminativas. Repare que as condições da ação não foram repetidas no Código, embora existentes, a expressão condição da ação de livre não foi repetida. Princípio da reformatio impégios, não posso favorecer quem não recorreu. Princípio do plural de jurisdição, princípio vinculado à segunda instância, aos tribunais locais e regionais. Eu não tenho direito a acessar Brasília, mas pelo menos eu tenho direito a acessar o segundo grau, não só via as decisões finais, mas também via decisão interlocutória. Muitas vezes eu consigo acessar o tribunal mediante agravo de instrumento e tenho resultado satisfatório. Uso aqui, no caso, o agravo no artigo 1015, inclusive esfera executiva, 1015, parágrafo único. Princípio da supressão de instância. Matéria que eu não trouxe no primeiro grau, não poderia trazer no segundo grau. Fatos e também, por que não dizer, teses, né? Salvo uma circunstância do juiz entender que a tese é absolutamente necessária para ser examinada e, a partir daí, abrir o contraditório e utilizá-la. Sempre no segundo grau, sendo respeitado, né, como tem mais de um princípio, a ideia da supressão de instância tendo que ser trabalhada conjuntamente com a ideia do duplo grau de jurisdição, com a ideia da reformatio impégios. Princípio do devido processo legal, artigo 554. É um feixe de direitos, não é? É mais do que garantias, é mais do que proteção, é direito de participar ativamente e influenciar. Num conceito novo, o princípio do devido processo legal vem sendo compreendido como o princípio do processo justo. Princípio do direito prioritário à prova, artigo 555, é direito prioritário à prova, direito constitucional, regulamentado no Código no artigo 369. A prova é um direito processual fundamental. Princípio da persuasão racional, artigo 371. O juiz, ao julgar o processo, vai examinar o conjunto da prova de acordo com as suas convicções, desde que fundamente adequadamente. Mas ele tem a possibilidade da escolha das provas, já que não há hierarquia entre os meios de prova, as provas que ele entende mais oportunas para o seu convencimento, para o julgamento. Persuasão racional também chamado de princípio da motivação, da liberdade, né, do sistema de livre convencimento motivado. Princípio do sincretismo processual, movimentos de conhecimento de execução concomitantes. Princípio do sincretismo trabalha com a ideia da possibilidade tradicionalmente usada nas tutelas provisórias, né, de ter força executiva na fase de conhecimento, embora também assim é no caso da execução provisória, mas especialmente nas tutelas provisórias ele tem uma força executiva muito forte, regulamentada, disciplinada, também no artigo 297 e também no artigo 139.4. Princípio da dialeticidade e grau recursal, sempre é importante no recurso eu enfrentar a decisão recorrida, diretamente a decisão recorrida, né? Dizer por que eu estou satisfeito com aquela decisão, se for o caso, transcrever um trecho da decisão, enfrentar adequadamente a decisão judicial, né, sob pena de não ser conhecida e resignação. Né? Eu tenho que apresentar o lado de lá para poder trazer aí os meus argumentos para dizer por que eu estou certo e a decisão está errada. O princípio da irrecorribilidade, o recurso de cada vez. E o recurso de acordo com a sequência legal prevista. Eu não posso pular recursos. Tem que fazer os recursos dentro da lógica do sistema.
Princípio da voluntariedade. Também princípio vinculado ao recurso, também diretamente vinculado à lógica do princípio dispositivo, no sentido de que eu escolho as matérias que eu vou recorrer. Se eu não recorrer de determinadas matérias, aquelas matérias, evidentemente, transitarão em julgado. Eu tenho que entender a vontade da parte e também esfera recursal, por isso, então, uma decorrência do princípio dispositivo. Ato processual extemporâneo, artigo 218, parágrafo 4º. O ato processual feito antes de abertura do prazo, né, é tempestivo. Objeto do processo, ou seja, o que transitará em julgado, o que fará coisa julgada material. O objeto do processo são os fatos jurídicos e os fatos simples a eles atrelados, mais o pedido. Ou seja, causa de pedido, próximo e pedido é objeto do processo. O que é objeto de prova? Objeto de prova são fatos controvertidos e relevantes. O objeto de prova não é o direito, não é fato incontroverso e nem é fato irrelevante, tendo em vista aquilo que está sendo pedido no processo. O objeto de prova tem um conceito que se vincula diretamente ao juízo de admissibilidade da prova, não é um juízo de valoração, um juízo de admissibilidade, ingresso da prova no processo. Cognição sumária, uma cognição precária, usada em título de tutela provisória, para concessão da tutela provisória. Cognição exoriente, cognição plena, quando se fala aqui em cognição numa sentença no ato final. Estabilização do senador, fenômeno previsto no artigo 357, parágrafo 1º, quando eu tenho, então, um cenário de um senador que eu tive 5 dias para pedir algum ajuste, algum esclarecimento, foi feito ou não foi feito, enfim, se estabilizou e vai ser cumprido dessa forma. Na estabilização do senador, nós temos uma hipótese de preclusão de instância. A questão não pode mais ser discutida no primeiro grau, mas pode depois ser discutida no segundo grau via preliminar de apelação contra razões de apelação, de acordo com o artigo 9, parágrafo 1º. Conexão. Fenômeno que envolve dois processos que eles têm identidade de partes e também identidade de causa de pedido ou pedido. Eles não são idênticos, senão seria litisπendência. Eles são muito próximos e por isso vão ser conectados. Continência, um processo está dentro do outro. Na verdade, um processo tem um pedido que está sendo abrangido pelo outro e, portanto, eles vão ser também conectados para ter uma decisão só. Condições da ação. Expressão de Lieberman usada como uma preliminar que envolve interesse e legitimidade das partes. Pressupostos processuais negativos. Também matéria preliminar que envolve situações que presentes determinarão a extinção sem julgamento de mérito, mas com impossibilidade de reajuizamento da ação, que envolve então a litispendência, a preempção, a coisa julgada e a convenção de arbitragem. Prejudicial de mérito, matérias que vêm antes do mérito, mas que determinam a extinção com o julgamento de mérito da demanda. Então se aproxima muito do mérito, como a prescrição e a decadência prevista no 487. Matérias de ordem pública, matérias de interesse suprapartes, matéria de interesse superior à matéria das partes, que podem ser invocadas no processo a qualquer tempo, não há preclusão para o juiz a respeito delas, como a prescrição, como as nulidades, como o erro material, como o próprio direito probatório. Eficácia preclusiva da conjugada material, fenômeno utilizado para os fatos simples no processo, que não trazidos na demanda, fatos acessórios que não trazidos na petição inicial, precute a possibilidade de trazer durante o processo pelo avançar do andamento no processo ultrapassada a fase de saneamento, e também não pode ser trazido num outro processo futuro, razão pela qual determinados fatos simples não trazidos no processo nunca mais poderão ser discutidos no Poder Judiciário. Não se aplica a eficácia preclusiva da conjugada material para fatos jurídicos, para fatos autônomos que podem ser objeto de futura demanda, porque trocando os fatos ou trocando o pedido eu tenho uma nova lide. Efeito devolutivo significa que em matéria recursal eu devolvo a matéria ao tribunal superior, ao chamado tribunal ad quem. Efeito suspensivo significa que aquela decisão está suspensa em função da interposição de recurso, como acontece por regra com a apelação. Efeito translativo significa que uma matéria de ordem pública vai ser reconhecida no tribunal desde que, segundo o novo CPC, para favorecer a parte que recorreu do mérito nos termos do artigo 1013, parágrafo 1º. A parte que não recorreu não pode ser favorecida pelo efeito translativo em razão do princípio da reformatio impégios. Suspensão de prazo processual, né? Significa que um determinado evento paralisa o prazo que volta a
correr posteriormente, como no caso da pandemia, se deu a suspensão de prazos, como na época de final de ano, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, se sucede suspensão de prazos. Interrupção, eu ganho todo o meu prazo de volta, como acontece nos embargos de declaração, tanto no procedimento comum quanto nos juizados, à luz do artigo 1065 do Código. Princípio dispositivo sentido impróprio ou processual, o princípio dispositivo sentido próprio ou material. É uma diferença situada nos processos modernos, processos que adotam o sistema romano-germânico, em que o princípio dispositivo sentido impróprio ou processual significa que a parte tem o dever de fazer prova de suas alegações, mas o magistrado pode auxiliar, pode complementar essa atividade instrutória, conforme o artigo 370. Já no sentido próprio material, significa que a parte vai ter que trazer os fatos, os pedidos, o magistrado não pode auxiliar a parte na construção da formação do objeto do processo, em função justamente da sua imparcialidade. Então, o princípio dispositivo sentido material próprio não sofre relativização em nome da imparcialidade e é admitida nos sistemas modernos que haja essa relativização no princípio dispositivo impróprio processual. Princípio da efetividade, a busca da duração razoável, a busca do cumprimento da decisão em tempo célere, um grande movimento estabelecido no Brasil, especialmente pelo artigo 5º, inciso 78, introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Princípio da segurança jurídica, o princípio mais importante do processo. Significa não só previsibilidade, mas também qualidade da prestação de jurisdição. O cumprimento do devido processo legal, dos seus corolários, o cumprimento do processo justo no seu núcleo duro, especialmente em contraditório e fundamentação e do grau de jurisdição, corporifica o princípio da segurança jurídica. Prova atípica, uma prova não prevista, uma prova em aberto, né, regulamentada, pelo menos admitida no artigo 369, já que não existe essa prova atípica, os modernos meios de prova já foram atípicos e em algum momento eles podem ser transformados em típicos pelo fenômeno da assimilação, como se deu com a prova emprestada de acordo com o artigo 372. Prova indireta, uma prova que não é feita diretamente, né? Exemplo de prova direta, a prova direta feita na inspeção judicial pelo juiz, a prova direta feita pelo perito diretamente com o jurisdicionado. A prova indireta vem se mencionando no ano de 2020, no caso da teleperícia, né? Em função da pandemia, a perícia ser feita à distância, com base em documentos e também sendo feita com contato, pelo menos visual, pela webconferência. Preclusão, não é um instituto que significa as formas e os prazos das partes. Preclusão significa que todo o processo vai ter forma e prazo. Agora, a dimensão, o tamanho da preclusão, ela varia de sistema para sistema. A preclusão é princípio e a preclusão é técnica. Como princípio, significa que ela sempre vai ter. Como técnica, significa que a dosagem do remédio que o médico vai dar depende dos interesses. Os sistemas modernos de processo civil trabalham com preclusão diminuída, com preclusão reduzida, com preclusão relativizada, com sistemas de flexibilização procedimental que autorizam, então, que haja maior movimentação sem um sistema de preclusão tão rígido. Justamente o nome da segurança jurídica para fins de qualidade de prestação de jurisdição. Preclusão é forma e prazo dentro do processo. Não tem nada a ver com prescrição, que é o prazo para ingressar em juízo. Não é? Todo sistema admite prescrição. Não é? Regras de prescrição são regras de direito material que estão previstas no Código Civil, especialmente no artigo 206. Preempção, esse é fenômeno processual que estabelece, é um pressuposto processual negativo, na verdade, que estabelece que se eu tive extinção sem julgamento de mérito por 3 vezes, eu não posso ajuizar a 4ª vez. Independentemente dos motivos que determinaram a extinção sem julgamento de mérito, por 3 vezes eu não posso mais reajuizar. Então, se teve um caso de abandono do processo, o segundo caso, um caso de extinção por inépcia, né? E o terceiro caso, por ilegitimidade passiva, eu não posso ajuizar pela 4ª vez. Eu tenho direito, né? Mas eu não tenho a possibilidade de
discutir ele em juízo. Estou na órbita do direito adquirido, na prescrição, estou na órbita do direito adquirido, mas eu tenho a impossibilidade de exigir isso em juízo, no caso da preempção. E pré-questionamento é o fato da matéria da minha tese ter sido enfrentada pelo Poder Judiciário. Está trabalhando com a causa de pedida remota aqui, não é, com os fundamentos jurídicos e legais que não foram devidamente enfrentados, então estou tentando fazer com que haja esse enfrentamento, e aí a possibilidade até do pré-questionamento ficto, de acordo com o artigo 1025, se eu estou trazendo as matérias, mas elas não estão sendo levantadas pelo Poder Judiciário, eu posso fazer com que elas sejam reconhecidas, né, fictamente, à luz do artigo 1025 nas instâncias excepcionais. Tá bom, galera? Esse é o top 50 do professor Rubim, Super Combo 12. Estamos junto, valeu a pena. Obrigado por acreditar no produto. Tenho certeza que ajudou de alguma maneira e eu fico à disposição no WhatsApp para tirar outras dúvidas de vocês. Bora lá continuar estudando o processo.